Alô? Tá me ouvindo aí, gente? Macedo, depois traz uma água pra mim aí. Bem geladinha. E aí, gente, estão felizes? Paiolzinho, né? Amém. Raíssa, Vitinho, todo mundo aí, né? Glória a Deus. Como é que vocês estão? Tá feliz? Teté? Glória a Deus, né? Sempre bom trazer aí a palavra, irmãos. Aquela velha história, né? A palavra corta primeiro para quem prega, depois para quem ouve, né? Então a palavra primeiro tem que fazer sentido para mim, para poder fazer para vocês. Não é um discurso. É tirar um pedaço da vida e falar, olha, é isso aqui. Amém? Então, tudo que for falado aqui hoje, primeiro fez sentido para mim, você pode ter certeza disso. E eu tenho certeza que vai fazer sentido para você também. Amém? Abra lá em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Otávio, cadê aquele som para ficar espiritual aqui? Tá. Deixa eu ver, aumenta uma escadinha aí. Tá bom. Amém. Glória a Deus. Ezequiel 37. Mano, muita gente fala assim, eu não gosto do Antigo Testamento, né? Quem se identifica com essa parada aí? Eu não gosto do Antigo Testamento. Muita gente começa a ler a Bíblia, né? Começa a ler lá de Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Amém. Mas, cara, o Antigo Testamento é importante também, né? Nós não temos dois deuses. Um Deus do Novo Testamento, um Deus do Antigo Testamento. Nós temos um só Deus. Obrigado, João. Que através da sua revelação progressiva, chegamos na pessoa de Jesus. Paulo fala que as coisas do Antigo Testamento eram sombras do que haveria de vir. E o que haveria de vir? Jesus, né? Jesus é a plenitude ali da revelação divina. Não apenas ele é a plenitude da revelação divina, mas Jesus é o próprio Deus. Por isso, né, que sendo Deus, ele é a plenitude da revelação de Deus. Porque qual que tem mais ali profundidade? Eu falar sobre o Fael ou o Fael falar sobre ele? Uma coisa eu falo, gente, ó, Fael torce pro Chelsea, Fael é ruim de bola, né, tal. Eu estou falando sobre ele. Mas uma coisa é ele falar dele, tem mais empoderamento isso. Então Jesus é a perfeita revelação divina, porque ele é o próprio Deus. Então assim, não acho que o Antigo Testamento é chatão, mano. Sacou? Leia assim, porque tudo tem Jesus. Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então olha só. Ezequiel 37 fala o seguinte: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor.
Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu o pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e, logo em seguida, pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei, e, no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Amém? O tema de hoje é Vivendo pela Fé. Todo mundo já assistiu Nárnia? As Crônicas de Nárnia? Bom, né? Já assistiu, Vitinho? Eu fico emocionado com esse filme, cara. Acredita? A gente tem que se emocionar mais, cara. Os nossos olhos estão muito secos, né? Não quer dizer que a gente vai viver uma vida de sofrimento, uma vida para baixo. Não, mano. A gente tem momentos de alegria, né? Momentos de felicidade, mas, mano, se a gente tem um Espírito Santo fazendo morada em nós, em algum momento nós vamos chorar. Porque você entende que nesse exato momento, milhões e milhões de pessoas estão morrendo e indo para uma eternidade de sofrimento e tormento. Isso não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que só há dois destinos, céu e inferno. E a Bíblia diz também que morreu aqui e acordou no lugar de destino. Não tem meio tempo, não tem passagem. A parábola do rico e do Lázaro é clara quanto a isso. O rico morreu e já estava no lugar de destino dele. Lázaro morreu e estava no lugar de destino. O rico num lugar de sofrimento e tormento, o inferno, e Lázaro num lugar de gozo e paz, o céu. Claro que vão ter todos os eventos escatológicos, Jesus irá implementar o novo céu, a nova terra, mas isso é outro assunto. Mas você tem que entender agora o seguinte, que morreu, chegou no lugar de destino. Paulo diz que não abrir e piscar de olhos. Tá? Então, nesse exato momento, e daqui a um segundo, daqui a um minuto, daqui a uma hora, milhões e milhões e milhões de pessoas vão morrer e vão para uma eternidade sem saída. Você concorda que se nós entendemos isso, nós vamos chorar um cadinho por essas pessoas, por essas almas? Concorda? Ou eu não entendi, mano. Eu só vejo duas opções aqui, ou eu entendi ou não. Porque não é possível que se eu entendi realmente que as pessoas que estão morrendo sem serem justificadas pela fé em Cristo não vão ter outra oportunidade, não tem saída, acabou, game over, eu vou chorar por elas, ou não? Imagina que se fosse seu pai nesse lugar, a sua mãe, a pessoa que você mais ama, o seu tio. Imagina, pensa agora aí na pessoa que você mais ama. E pensa que você talvez nunca mais veria ela. Porque a Bíblia diz nessa mesma parábola do rico e do Lázaro que é intransponível, ok? Quem está lá embaixo não passa para cima, não. Então imagina, você lá no céu, você é salvo, amém? Todo mundo aqui é salvo? Glória a Deus. Mas imagina você lá no céu, desfrutando da presença do Senhor e sabendo que os seus familiares não estão contigo. Não apenas sabendo que eles não estão contigo, mas sabendo onde eles estão. Mas aí já era, mano. Diz um pastor assim, né, que 5 minutos dentro da eternidade, nós desejaríamos chorar mais, jejuar mais, pregar mais, porque o tempo perdido não volta. Então, os nossos olhos estão muito secos. Não tem problema a gente ser feliz, ficar alegre, vibrar com o gol do nosso time, sair para comer um hambúrguer, beleza, mano. A alegria faz parte também da caminhada com o Senhor.
Mas eu acho um problema se nós só vivemos na felicidade. Se em nenhum momento nós entramos no nosso quarto e choramos pelas almas perdidas. Aí eu acho um problemão. Porque se nos foi dada, se nos foi incumbida a missão de levar as boas novas de salvação para aqueles que não conhecem, e se nós estamos falhando nisso, há um problema. Se nós estamos... e outra coisa, tem gente que fala, né? Mas se os homens não clamarem, as pedras clamarão. Amém, é verdade. Mas não use isso como justificativa para você não clamar. Porque Deus pediu primeiro para quem? Para você ou para a pedra? Né? Então não adianta falar assim, não, se eu não clamar, as pedras clamarão. Opa, então eu estou me eximindo da minha responsabilidade, falando que as pedras vão clamar? Então eu não entendi direito o que é o Evangelho. E eu perguntei de Nárnia aqui, porque lá é bem visual, né? É bem ilustrativo, né? Que eles estão numa casa, né? Em plena Segunda Guerra Mundial, e eles acham um guarda-roupa. Um guarda-roupa bem antigo, né? E aquele guarda-roupa é o portal para o mundo de Nárnia. Estou falando de nada, gente, porque o autor, C.S. Lewis, ele escreveu essas histórias realmente fazendo uma analogia com a Bíblia, ok? Então não é viagem pensar isso não, foi proposital, ele era cristão, o Lewis. Então, através daquele guarda-roupa, eles entraram no mundo de Nárnia. Existem duas realidades. E por mais que talvez nós estejamos imersos em uma delas, a outra é tão real quanto, ou até mais real. O que eu quero dizer com isso? Nós passamos 8 horas trabalhando, nós passamos 4 horas na faculdade, nós passamos horas vendo televisão, né, séries, filmes. Você concorda que a gente passa muito tempo nas coisas dessa realidade terrena, física e material? Concorda? Mas há uma outra realidade, meu amigo. Há um outro mundo, que é tão real quanto. Que nesse exato momento, do lado do João ali, tem um anjo sentado do lado dele, naquele sofá ali. Nesse exato momento, enquanto eu prego, tem anjos na igreja. Eu não estou vendo, mas aquele servo, aquele moço da história de 2 Reis, capítulo 6, ele também não estava vendo. Mas o fato dele não ver, não fez ser menos real o mundo espiritual. Lembra dessa história? Que estava tendo uma grande guerra, uma grande batalha, e aí Eliseu estava naquela batalha. E aí esse rapaz chegou, Eliseu, os caras aí estão em mais número que a gente, mano. Vão perder essa batalha. Aí Eliseu falou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja aqueles que estão do nosso lado. E aí os olhos espirituais daquele rapaz foram abertos, e ele viu ali carros e cavalos de fogo, batalhando ao lado deles. Ou seja, repito, não é porque nós não vemos que deixa de ser real. E o mundo espiritual é mais real que esse mundo terreno, sabe por quê? A gente tem mania de achar que o que é real é aquilo que está diante dos nossos olhos, concorda? A gente tem mania de achar que a realidade é aquilo que nós vemos e tocamos. Mas aquilo que nós vemos e tocamos é perecível. Essa cadeira que você está sentado tem um prazo de validade. A roupa que nós estamos vestindo tem um prazo de validade. É efêmero. Só que o que é espiritual é eterno. Então, apesar de nós não vermos, é mais real do que o que nós vemos. Porque o que nós não estamos vendo é eterno. E o que nós vemos é passageiro, efêmero. A não ser as pessoas, né? Nós somos eternos também. Mas até esse corpo que nós estamos é passageiro também. Porque nós vamos ter um corpo glorificado. Um corpo que vai trespassar paredes. Igual um X-Men, mano. Um corpo que vai comer por prazer e não com fome. E não por fome. E às vezes nós perdemos de vista esse mundo espiritual. Porque talvez nós estamos tão imersos nessa realidade terrena que nós tendemos a achar até mesmo que o mundo espiritual é um conto de fadas. É uma fábula. É uma história antiga. Né? Ou nós relativizamos as coisas, né?
Não, a Bíblia diz que tem anjos ao meu redor, mas esses anjos aí, sabe, Stefania, esses anjos não são anjos na verdade. Ô, mano, quem me conhece sabe que eu amo teologia. Eu amo estudar teologia. Mas para mim, falar isso é demais. É um relativismo absurdo. Não são anjos, não. Quando a Bíblia fala anjos, está falando outra coisa. Não, são anjos que estão ao nosso redor, sim. Não vamos relativizar o mundo espiritual. Ele é real, só que muitos têm visão aberta. Muitos veem anjos passando e tal. Mas até se você não vê, não deixa de ser real porque você não está vendo. E gera efeito na nossa vida. Gera efeito. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 17, fala que Elias orou para não chover. E o que aconteceu? Não choveu. Mas antes de não chover, o que aconteceu? Elias orou, ou seja, algo feito no mundo espiritual, Elias orou, a oração gerou uma consequência no mundo físico, não choveu. Percebe, cara, que não é uma coisa abstrata o mundo espiritual? Não, o que rola no mundo espiritual tem consequência direta nessa realidade que nós estamos vendo aqui. Viver pela fé implica numa escolha. Qual mundo que você vai ficar mais atrelado? Esse mundo físico, esse mundo terreno, ou você vai decidir olhar pelos olhos espirituais? Com qual perspectiva você vai viver? Da perspectiva da terra para o céu ou do céu para a terra? Vamos lá. Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos. Não era um vale de cadáveres, não era um vale de corpos em decomposição, não. O profeta Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, ou seja, um dos últimos estágios de decomposição, um dos últimos estágios de morte, ok? Amém? Ezequiel chegou lá. E o que Deus falou para ele? Ezequiel, faz o seguinte: profetiza vida sobre esse vale de morte. Só que profetizar, você concorda comigo que envolve pegar uma realidade do mundo espiritual para colocá-la sobre o mundo físico? Concorda? Vamos dar um exemplo para ficar mais prático? Eu contei para vocês aquela minha história da conversão. No dia anterior à experiência que definiu a minha conversão, eu estava ali, eu tinha todo um estereótipo de evangélico, né? Por exemplo, a forma que eu estou vestido aqui hoje, para mim um evangélico nunca estaria vestido assim, da forma que eu estou. Calça, tênis, blusa. Para mim evangélico era terno, gravata e Bíblia embaixo do braço. Isso eu não era cristão, tá, gente? Era antes de eu conhecer Jesus, era o estereótipo, né? Evangélico só anda de terno e gravata, né? Então eu estava com uma bermuda, uma camisa ali com uma caveira e tal, cabelo bagunçado, que tinha um cabelo maior, né? Bolado, eu estava bolado, porque eu estava no retiro de carnaval, eu estava ouvindo lá que eu tinha que entregar minha vida para Jesus e para mim já estava entregue, né? Então fui confrontado com a palavra. Imagina um cara bolado e mal por dentro, mal emocionalmente. Aí virou um cara para mim e falou: Pedro, você vai ser um homem de Deus. A minha vontade foi de virar para ele e falar: mano, você está me tirando, né? Eu falei: pô, você vai virar para mim do jeito que eu estou, falar que você é homem de Deus? Mas o que ele fez? O que ele fez na minha vida? Profetizou. Eu não era um homem de Deus ainda. Eu estava ali no processo de conhecer Jesus. Eu não era cristão, irmão. Eu fui para o retiro para passear, para ficar de boa. Mas ele pegou uma realidade do mundo espiritual e colocou na realidade do mundo físico. Aí a resposta para a pergunta que eu fiz, eu em vez de falar para ele: mano, você está me zoando? Eu me limitei a perguntar para ele só o seguinte: por que você está me falando isso? Sabe o que ele respondeu? Porque o Espírito Santo mandou eu te falar. Ou seja, aquele homem profetizou sobre a minha vida. Não tinha nada visual para ele falar aquilo. Mas é justamente porque não tinha nada visual, ou seja, não era algo do mundo terreno, que ele pegou a realidade espiritual e trouxe para a realidade física. Está dando para entender, gente?
Ezequiel. Imagina só se Ezequiel falasse o óbvio. É um vale de morte que está aqui. É um vale de ossos secos. Será que a gente estaria falando de Ezequiel hoje? A gente estaria contando essa história hoje? Não. Você pode achar absurdo, né? Mas é isso que a gente faz muitas vezes, meu amigo. Muitas vezes nós parecemos jornais ambulantes. Quando nós temos a oportunidade de falar, nós nos limitamos apenas a reverberar as notícias. O Gabi, tá tudo ruim no mundo, né? As coisas estão ruins. Raíssa, as coisas estão difíceis, né? Fael, tá complicado, né, Fael? Ou seja, a gente tá só falando o quê, irmão? Só o óbvio, só o que está na nossa cara. Só o que está diante dos nossos olhos. E falar o óbvio, posso te falar uma coisa? Qualquer um fala. Você entende que você tem algo diferente dentro de você? Você entende que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de você? Você entende que o dunamis está em você? O que é dunamis? Dunamis é o poder explosivo do Espírito Santo. Eu já falei uma vez aqui, quando uma bomba explode, todo mundo fica sabendo, irmão. Não é uma coisa assim, a bomba explodiu. Fael, você viu aí? A bomba explodiu, legal. Não, gera um transtorno. Os cristãos de Atos, onde eles pisavam, mudava a parada. Tinha conversões, tinha expulsões de demônios, tinha cura. Você tem isso em você. Então é sério mesmo que você vai se limitar a falar o óbvio? Tá tudo ruim, gente. Vida cruel. Que difícil. Maranata, Jesus. A pessoa está pedindo Maranata porque já desistiu de viver, né? Maranata, Senhor, vem logo, porque não aguento mais, tá difícil. Irmão, assim, eu concordo que tem hora que a gente vem Jesus porque a gente não está aguentando mais. Somos carne e osso, seres humanos. Tem hora que eu vejo também e falei, irmão, volta logo, Jesus, que eu não estou aguentando mais. Mas peraí, a gente tem que aprender também a profetizar, cara. Eu vou só falar o óbvio. Eu vou ser um jornal ambulante, só dando notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Então você pode perguntar, Pedro, o que eu faço então? Pergunta aí, o que eu faço? Faça igual Ezequiel fez. Ele estava diante do vale de ossos secos, mas ele não ficou só no óbvio. Olha aí, gente, tem um vale de ossos secos aí. Não, vida sobre o vale de morte. Ele pegou o que ninguém estava vendo. Ele pegou o que não estava na cara dele. Ele pegou uma realidade não daquele mundo terreno, mas do mundo espiritual. E trouxe essa realidade para o mundo físico. E aí aconteceu o milagre. E aí aconteceu o sobrenatural. E aí nós estamos falando dessa história hoje, milhares de anos após ela ter ocorrido. Um dia desses aí, estava eu e a Priscila, a gente foi levar uns amigos, dar uma carona para alguns amigos. Aí a gente chegou lá e a gente decidiu pedir um lanche. Priscila, vamos pedir um lanche? Tal, vamos. Aí a gente pediu para viagem, né? Aí, na hora que eu estava entrando no carro, estava com a chave na mão assim já, para botar na porta, Deus falou, Pedro, vai lá na praça, que eu tenho uma pessoa que eu quero que você fale com ela. Aí eu falei, amém, né? Aí abri a porta, guardei o lanche lá. Aí eu falei, Pri, Deus me pediu para ir lá na praça que ele tem uma pessoa que ele quer que eu fale. Até a Pri falou, agora, Pedro? Eu falei, agora, mano. Deus pediu agora, né, mano? Aí eu fui lá. Deus só tinha falado isso até então, que era uma pessoa. Aí eu chamei os amigos que estavam com a gente. Gente, vão lá, acompanha a gente lá. Até o Guilherme estava junto também. Aí a praça era do outro lado da rua, estava na esquina do outro lado. Aí eu olhei para a praça e falei, Senhor, me mostra quem é a pessoa, né? Essa pessoa que o Senhor falou. Aí eu passei um 360 graus assim, quando eu bati o olho, Deus falou, é aquela ali, aquela pessoa ali. Aí eu fui até nela e tal. Deus falou isso também, por enquanto. Mostrou só quem era a pessoa. Aí eu cheguei nela e tal, conversei, boa noite e tal. Aí enquanto trocava ideia com ela, Deus falou, ele tem um problema nas costas. Aí eu perguntei para ele, o senhor tem algo nas costas, na coluna? Ele falou, tenho sim, tal. Eu falei, então, quero orar para curar isso, porque Deus mostrou, ele quer que eu te cure. Aí ele falou, amém, pode orar, tal. Aí eu orei por ele, aí
Aí ele falou, poxa, estou curado, estou sentindo mais nada. Tal. Eu falei, então, amém. Faz movimentos que o senhor não fazia antes. Ele fez movimentos, se esticou todo e tal. E aí, fui para casa feliz já, né? Mas não obstante, uma semana depois, essa pessoa que a gente deu carona para ela, né? Ela virou para mim e falou, Pedro, você não sabe o que aconteceu. Aquele senhor que você orou por ele voltou lá na gente uma semana depois para procurar a gente, para te agradecer, que ele falou que realmente foi curado da dor nas costas. Eu falei, amém, cara. Mas isso que eu faço, irmão, por que eu estou falando isso de mim? Porque a Bíblia manda você contar os seus testemunhos, porque pessoas vão se inspirar em você. Aquela mulher que quebrou o vaso nos pés de Jesus, Jesus falou assim, olha, a história dela vai ser contada para sempre, junto com a pregação do Evangelho. Quando eu leio as biografias dos heróis da fé, eu me inspiro. Então, conte os seus testemunhos, por favor. Onde você for, conte o que você fez para Jesus. E eu conto isso para você entender que também você pode fazer isso. Só que imagina só. Ou seja, eu tomei a decisão de quê? Declarar cura. Eu peguei uma realidade do mundo espiritual e trouxe para a vida daquele senhor. Irmãos, eu estaria contando esse testemunho aqui se eu tivesse só falado óbvio com ele. O senhor tem dor nas costas, né? Tenho. Ah, tá. Beleza, então. Ué, parou no natural, vai, toma um remédio e tal. Parou no natural? Parou no óbvio? Eu não ia estar contando esse testemunho agora. Se Ezequiel tivesse parado no óbvio, eis aí um vale de ossos secos. Igual a gente faz com as notícias. Gente, tá difícil, né? Tá, todo mundo tá vendo que muitas coisas estão difíceis. Tem notícia boa, amém, irmão? Só que parece que as ruins chegam com mais velocidade, né? Eu estava estudando um dia, um cara falou que é porque é uma função da nossa mente que chama-se o cérebro reptiliano. Porque antigamente, quando a gente vivia nas cavernas e tal, a gente ficava muito focado nos problemas da vida, do cotidiano. Para quê? Para a gente se proteger. Entendeu? Então assim, a gente ficava procurando saber o que está acontecendo de ruim, para não acontecer comigo, entendeu? Para criar uma autoproteção. Então a gente tem essa função no cérebro, por isso que a gente fica mais atento às notícias ruins, ok? Então isso é científico. Então, tem coisa boa acontecendo, mas parece que a gente se prende mais às ruins, eu não sei porquê. Então, perceba, quando você só reverbera notícias ruins, você está sendo o Ezequiel incompleto. Você está sendo o Ezequiel que só falou do vale de ossos secos. Mas quando você age espiritualmente, quando você declara cura, quando você declara bênçãos, você está pegando a realidade espiritual e colocando ela no mundo físico. Aí você, como Ezequiel, profetizou vida sobre o vale de morte, você está profetizando vida sobre situações que, naturalmente falando, talvez não teriam saída. Meu amigo, perceba. Não era uma situação fácil, era um vale de ossos, morte total. Só que, novamente eu falo, nós temos que fazer uma escolha. Olha só, lá em Números capítulo 13, versículo 27 e 28, se você quiser abrir, amém, se não quiser, só ouve comigo. Fala que os 12 espias, eles foram ver a terra prometida. Olha só o link que eu vou fazer aqui. Eles foram ver a terra prometida. Só que aí os espias voltaram com o relato do que eles viram na terra prometida. E eles falaram assim, olha, entramos na terra a qual você nos enviou. Você aqui no caso é o Moisés. Moisés enviou aqueles 12 espias, ok? Tá? Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Ou seja, o que eles falaram? Olha, o que nós vimos bate com o que Deus falou, né? Deus não falou que o povo ia herdar uma terra prometida? Deus não falou que o povo teria acesso a Canaã? Então eles falaram, olha, beleza, tá? O que nós vimos é o que Deus falou mesmo. Lá mana, leite e mel é a terra prometida. Mas aí entra o mas, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o povo que lá vive é perigoso, é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque,
Sabe quem eram aqui os descendentes de Enac? Os gigantes. Isso aí, Vitinho, os gigantes. Percebe, Debinha, como a gente tem um mas às vezes na nossa vida espiritual? Não, eu sei o que Deus pode fazer, eu sei que Deus cura, eu sei que Deus ressuscita mortos, eu sei que Deus ele nos dá unção, mas a gente bota alguma desculpa na parada. O povo, ele fala, gente, olha só, a gente acha absurdo no primeiro momento, mas quando a gente vê que a gente faz o mesmo, a gente engole seco, né? O povo viu a terra prometida. Deus já tinha falado que eles iam ganhar a terra prometida. Mas ainda por cima, Deus permitiu que eles confirmassem com os próprios olhos. Mas ao invés de falar, beleza, é a terra prometida, vamos tomar posse, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Deus não volta atrás nas promessas que faz. Tudo o que Deus fala, Ele cumpre. Então é nossa aquela terra. Não era o certo a ser falado? Não. Olha, é a terra prometida, mas é o seguinte, elas são fortificadas, elas têm segurança pesada lá, tem gigantes lá. O povo ficou com medo. O povo preferiu olhar para as circunstâncias. Naquilo que nós estamos conversando, o povo preferiu viver pela realidade terrena, pelo mundo natural, do que viver mediante o mundo espiritual. Ainda bem que tinha Caleb lá e Josué, e eles falaram, não, certamente nós vamos possuir essa terra. De onde que veio essa coragem de Caleb? Me responde aí. De onde você acha que veio? Porque Caleb era doidão da cabeça, ele era... De onde que veio essa... Não, vamos possuir. De onde que veio essa certeza dele? Deus, da promessa, concorda, gente? Amém? Tá aí? Da promessa. Se Deus prometeu, vai cumprir, cara. Não tem jeito de dar errado. Então a certeza de Josué e Caleb que aquela terra seria deles era porque Deus havia prometido. Podia ter gigante, podia ser cidade fortificada, mas eles tinham a certeza que eles iriam possuir a terra. Nós também devíamos ter essa certeza nos dias de hoje. Tem notícias ruins? Beleza, mas a Bíblia diz que Deus está sempre no controle. A Bíblia diz que Deus vai me usar poderosamente para mudar a minha geração. A Bíblia diz que há em mim um poder maior que qualquer coisa que há no mundo. Era para a gente estar fazendo isso hoje. Mas assim como aquele povo, tem muito gigante, tem muito problema, tá difícil. Então, mano, e olha só, uma coisa assim. Já viu aquelas pessoas que cometem um pecado? Isso é todos nós também. Todos nós caímos nesse erro. É do ser humano isso. Quando eu falo aquelas pessoas, é uma figura de linguagem, né? É nós mesmo. Mas já viu? O cara está pecando, mas ele passa uma maquiagem no pecado. Não é pecado não. Tipo assim, o cara é um cara assim, vamos colocar... vamos usar esse exemplo da fé mesmo? Não é que eu não tenho fé não. Eu só sou realista. Já ouviu? Né? Que eu estou falando isso aqui, irmão, isso aqui que eu estou pregando para nós aqui, requer maturidade espiritual. Porque você vai lidar com um mundo espiritual que nem sempre você vê. Então requer maturidade. Mas aí muitos falam, não é que eu não tenho fé, é porque eu só sou realista. Né? Eu só reverbero notícias ruins, porque, Pedro, é só ligar a televisão que você vai ver. É só abrir os jornais que você vai ver. Eu sei, a minha televisão é a mesma que a sua. Mas vamos lá. Davi, ele entregava marmita para os irmãos dele. Ele era um moleque. Não era um militar, nada disso. Mas ele foi lá no campo de batalha para lutar contra um gigante filisteu armado da cabeça aos pés. Tá? Você acha que em qual momento da Bíblia fala que Davi falou assim, não tem gigante nenhum não, isso é uma miragem. Fala isso? Fala, gente. Então Davi foi realista, porque Davi estava vendo a realidade. Para mim, a definição de que é a pessoa realista, ela está vendo a realidade.
Davi, em momento algum, falou que aquele gigante era uma miragem. Era uma coisa da cabeça deles. Não, ele estava vendo e sabia que o gigante estava na frente dele. Só que o que Davi fez de diferente? Por mais que ele não tivesse com escudo, com espada, com armadura, que ele fosse metade do tamanho de Golias, por mais que Davi não fosse um guerreiro e Golias fosse, Davi agiu pela fé. Davi não achou que ele ia vencer aquele gigante porque ele tinha mais habilidades do que o gigante, não, mas porque ele sabia que Deus era com ele. Então Davi sim foi realista, mas ele foi um realista que viveu pela fé. Não ser realista é ignorar as coisas. Por exemplo, qual que é a diferença? Vamos lá, você vai no médico, você recebe um diagnóstico que você está com um problema de saúde. Você não ser realista é o quê? Não, isso aqui é mentira, eu vou rasgar isso aqui. Isso aqui é mentira. Aí você não está sendo realista. Agora, o que é o correto? É você ser realista a ponto de falar, beleza, o médico falou que eu tenho esse problema de saúde, eu tenho mesmo. Mas eu creio que Deus pode me curar. Amém? Isso é ser o realista segundo a Bíblia. É o realista que vê a realidade, mas ele não finda nela. Ele age pela fé, porque ele sabe que não é só esse mundo aqui que existe um mundo espiritual. E eu finalizo dizendo o seguinte, Hebreus 11:1 fala, que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Irmão, se você esperar ver tudo bonitinho, você vai esperar sentado. Perceba que nesse testemunho que eu dei aqui ao meu respeito, eu frisei bem que Deus foi falando comigo paulatinamente. Você percebeu isso? Você percebeu isso? Eu falei, primeiro Deus falou que tinha uma pessoa na praça. Beleza? Depois ele mostrou a pessoa. Quando eu já estava perto da praça. E depois que eu já estava falando com a pessoa, que ele me mostrou a questão da dor nas costas dela. Ok? Foi paulatinamente. Deus não chegou para mim, Pedro, é o seguinte, vai na praça lá, tem um cara lá que tá com dor nas costas. Não. Não foi tudo de uma vez só, não. Isso que é viver pela fé. É certeza do que não se vê. Por que eu fui até a praça? Por que eu fui até lá? Porque eu tinha certeza absoluta que Deus ia me dar a informação completa. Porque ele já fez isso tantas vezes na minha vida. Então, se você esperar, eu só vou quando eu souber de tudo. Então, você vai ficar sentado esperando, irmão. Imagina uma viagem de carro. O João que me deu esse exemplo aí. Não sei se o João pegou de alguém, se ele inventou. Aquele do carro, João. Uma viagem de Juiz de Fora até o Rio. Imagina. Você vai viajar de Juiz de Fora até o Rio, à noite. O que você faz? Ou o seu pai, a sua mãe que está dirigindo o carro, a pessoa que está dirigindo, o motorista do carro, liga o farol. Né? O que acontece? O farol ilumina todo o percurso de Juiz de Fora até o Rio, toda a estrada, já vê até o Cristo Redentor daqui de Juiz de Fora, ou vai iluminando à medida que o carro vai andando? É a segunda opção, óbvio, né? Foi você que inventou isso aí, João? Você pegou emprestado? Não sei, depois ele fala. Aí, olha só, percebe? A fé é isso, cara. Se você esperar Deus te dar tudo de uma vezada só, você não vai ter história para contar para os seus filhos, para os seus netos. Né? Já pensou a Gabi lá, a vovó fez tal coisa para Deus, você quer fazer isso? Mano, vive pela fé. A fé é a certeza do que não se vê. Porque se visse tudo, seria fé? Eu finalizo dizendo o seguinte, olha só. Lá em Hebreus 11, versículos 7 e 8, fala o seguinte, pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ir. Nunca havia chovido sobre a face da terra quando Deus mandou Noé construir a arca. O tanto de gente que deve ter rido da cara de Noé. O cara está construindo uma arca, nunca nem choveu. Cara louco, né, mano? Mas a fé é o quê? É a certeza do que não se vê. Nunca tinha chovido, mas Noé sabia que ia acontecer, porque ele tinha fé.
Ele sabia que se Deus falou, ia acontecer. Deus pediu para Abraão simplesmente para sair da casa dele, de onde ele foi criado, onde ele nasceu, para ir para um lugar que ele nunca tinha visto. Moleza, né? Ele foi. Pela fé. Estou frisando que é pela fé, meu amigo, porque entenda que não é pela sua boa vontade. Não é pela força do seu braço. É pela fé. É pela fé. É fazer sem às vezes saber se vai dar certo. E hoje eu estava falando lá dentro, com a galera do Heavy Pray, que nós estamos todo sábado, né, orando por Juiz de Fora, por avivamento em Juiz de Fora, avivamento no Brasil, avivamento no mundo, que nós cremos que Joel 2 vai se cumprir, o último avivamento, o grande avivamento. O louvor pode subir, tá? Eu falei, gente, muita gente fica desanimado mediante as notícias ruins, como se isso estivesse na contramão do avivamento. Concorda? Que se nós clamamos para o avivamento, que é Deus se manifestar e parar tudo, impactar a sociedade, e nós vemos notícias ruins, parece que isso está na contramão no primeiro momento. Mas é o contrário. O mesmo livro de Joel que fala que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, é o mesmo livro que antes disso fala o seguinte: Deus falando, eu enviei o exército de gafanhotos. Ok? O que é o exército de gafanhotos? Exército de gafanhotos representava uma peste, problemas na área da saúde, doenças. Representava economia ruim, porque os gafanhotos, eles devastam plantações. E a agricultura era uma base econômica da nação de Israel. Então teve problemas econômicos naquela nação, problemas políticos, problemas sociais. Tudo isso oriundo do exército de gafanhotos, tá, irmãos? Estou explicando o que o exército de gafanhotos ocasionou. As pessoas morrendo de fome porque devastaram as plantações. E é nesse contexto de caos que Deus profetiza o avivamento. Tem gente que espera tudo ficar bem. Quando tudo estiver bem, aí como um prêmio, como um brinde, Deus vai dar o avivamento. Quando o bolo estiver prontinho, Deus vai lá e vai colocar só a cereja no bolo. Espera aí. O avivamento vem quando está tudo ruim, quando está um caos. O caos precede o avivamento. Não é que nós, nossa, quanto pior, melhor. Não é isso que a gente está falando. Nós só estamos entendendo que a Bíblia comunica que o avivamento vem em meio a situações de complicações e não quando tudo está bem. Por isso, se coloque de pé. Eu quero orar com você por avivamento em Juiz de Fora. Cara, não desista, irmão. Não, olha, você pode falar mais uma vez, Pedro, nós vamos orar por avivamento em Juiz de Fora? Mais uma vez, sabe por quê? Porque a Bíblia manda nós sermos persistentes. As 5 virgens que entraram com o noivo para as bodas foram aquelas 5 virgens que não se cansaram de esperar, que levaram óleo suficiente para esperar o noivo o tempo que fosse. E essa persistência gerou uma recompensa para elas. Lá em Atos 2 fala que o avivamento vem de repente. Nós podemos estar aqui na igreja cultuando e bum, aconteceu o avivamento. Nós podemos estar em casa e aconteceu o avivamento. Ele vem de repente. Deus não fala assim, gente, vai acontecer tal dia e tal horário. Não. Vem de repente, sabe por que Deus fez assim? Para justamente nós sermos persistentes. Ore comigo essa noite. Senhor Jesus, nós declaramos, Senhor, que nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir, Senhor. Nós vamos clamar por avivamento em Juiz de Fora até que ele venha, Senhor. Porque nós cremos que Juiz de Fora é a capital do avivamento no Brasil, Senhor. Nós cremos que esse avivamento que vai acontecer em Juiz de Fora, que vai acontecer no Brasil, vai se espalhar pelo mundo, Senhor, e vai se cumprir o que está escrito em Joel. Nós clamamos, Senhor, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, Jesus. Ó Senhor,
nós queremos ser a geração que não apenas verá, mas que participará do avivamento, Jesus. Senhor, nós honramos o legado dos pais da igreja, nós honramos o legado dos apóstolos, nós honramos o legado dos heróis da fé, nós honramos o legado de Pedro, de Paulo, de Agostinho de Hipona, de Charles Spurgeon, de John Wesley, de Billy Graham. Mas, Senhor, nós cremos que estes homens que hoje estão vivos com o Senhor, eles passaram um bastão para nós. Eles deixaram para nós uma missão, que é continuar o avanço do seu reino nessa terra, Jesus. Então nós oramos, assim na terra como no céu. Usa-nos, Senhor. Usa-nos para manifestarmos esse dunamis na nossa cidade, na nossa nação. Coloque-nos, Senhor, como intercessores, como sentinelas por Juiz de Fora, como sentinelas pela nação brasileira, até que venha do alto o avivamento, até que se fendam os céus, até que rasguem os céus, e o poder do Senhor seja manifestado nessa realidade. Senhor, nós queremos que os nossos nomes entrem na galeria de Hebreus 11, porque essa galeria está aberta, Senhor. A obra não acabou lá nos apóstolos, a obra não acabou em John Wesley e George Whitefield, não. A obra passou por esses homens, mas continua em nós, assim como passará por nós e continuará em nossos filhos e netos. Então, Senhor, usa-nos, Senhor, traga avivamento sobre o Juiz de Fora. É essa oração que eu te faço, no seu santo nome, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Celebre o Senhor.